Meu melhor amigo foi para a prisão por me defender do meu ex-namorado violento. Mas depois de 3 meses eu voltei com ele e meu melhor amigo não fala mais comigo. Não é justo. Eu sempre soube que o verdadeiro amor não pode ser uma linha reta morna e sem graça, pois o romance precisa daquele tempero de perigo para parecer real. O meu ex-namorado, Diogo, sempre teve um temperamento extremamente intenso e explosivo, o que tornava a nossa dinâmica incrivelmente emocionante a cada segundo. Nós vivíamos entre beijos apaixonados e discussões teatrais que faziam qualquer um ao redor prender a respiração de tanta eletricidade. Para mim, aquela volatilidade era a prova viva de que ele me amava de uma forma avassaladora e primitiva. Eu adorava a sensação de estar no centro de um furacão emocional constante onde eu era a única força capaz de acalmá-lo ou enfurecê-lo. Do outro lado dessa balança dramática estava o Tiago, o meu melhor amigo de infância, que sempre assumiu com muito orgulho o papel de meu cavaleiro protetor e guardião impecável. Ele passava horas ouvindo os meus desabafos sobre o Diogo, cruzando os braços com aquela postura de herói de cinema pronto para me salvar do mundo. O Tiago tinha uma obsessão quase engraçada em monitorar a minha segurança, agindo como se eu fosse uma joia frágil que precisava de vigilância 24 horas por dia. Eu achava fofo o modo como ele inflava o peito toda vez que o Diogo se exaltava um pouco mais em público. Era nítido que o Tiago adorava se sentir o homem sensato e superior daquela equação confusa. Com o tempo, a calmaria entre uma crise e outra com o Diogo começou a me deixar terrivelmente entediada e inquieta. Eu sentia falta de uma boa reviravolta na nossa rotina, algo que realmente sacudisse as estruturas e testasse a devoção daqueles 2 homens. Afinal, uma mulher bonita merece ver até onde os homens que a cercam são capazes de ir para provar o seu valor e lealdade. Eu queria desesperadamente assistir a uma demonstração clássica de possessividade e heroísmo puro acontecendo bem diante dos meus olhos. Foi então que uma ideia brilhante e ligeiramente travessa surgiu na minha mente durante uma noite qualquer de sábado. Eu tinha combinado de ir a um bar badalado da cidade com o Tiago para conversar e tomar alguns drinks descontraídos. O ambiente estava lotado, a música estava alta e o Tiago estava no seu modo habitual de protetor entediante, controlando quem olhava para mim. Olhando para ele ali, tão previsível e calmo, senti uma vontade irresistível de injetar um pouco de adrenalina pura naquela noite monótona. Peguei o meu celular discretamente enquanto o Tiago pedia mais uma rodada de bebidas no balcão. Senti meu coração acelerar de empolgação com o pequeno jogo que eu estava prestes a iniciar. Sem pensar 2 vezes, enviei uma mensagem de texto para o Diogo revelando a nossa localização exata no bar com letras garrafais. Para deixar as coisas mais interessantes, insinuei de forma maldosa que o Tiago estava cruzando os limites e dando em cima de mim de um jeito bem agressivo. Eu sabia perfeitamente quais botões apertar para ferir o orgulho do Diogo e fazê-lo reagir como um touro bravo. Apaguei a conversa do aparelho imediatamente após o envio, guardando o telefone na bolsa com um sorriso vitorioso no rosto. Agora era só esperar o espetáculo começar e ver quem ganharia o prêmio de meu maior defensor. Não demorou nem 20 minutos para que as portas do bar fossem abertas com um estrondo violento que chamou a atenção de todos. O Diogo surgiu no meio da multidão com os olhos injetados de sangue e uma fúria que parecia emanar de cada poro do seu corpo. Ele localizou a nossa mesa em segundos, caminhando na nossa direção como um verdadeiro predador implacável. O Tiago mal teve tempo de se levantar da cadeira antes que o Diogo desferisse o primeiro grito acusatório no meio do salão. A atmosfera do lugar mudou instantaneamente, transformando um sábado comum em um palco de cinema absoluto. Uma briga enorme e generalizada começou a se desenrolar bem na minha frente, com mesas sendo arrastadas e copos voando para todos os lados. O Diogo empurrou o Tiago com violência, gritando ofensas absurdas enquanto me puxava pelo braço para trás dele. O Tiago, querendo manter sua pose de grande salvador da pátria, reagiu de forma totalmente desproporcional e agressiva à provocação. Eu assistia a tudo de camarote, sentindo o sangue pulsar nas veias com aquela explosão magnífica de testosterona e drama puro. Os 2 se atracaram no chão do estabelecimento em um emaranhado de socos e xingamentos ensurdecedores. No ápice da confusão, em vez de agir com a cabeça fria que sempre fingiu ter, o Tiago pegou uma garrafa quebrada do chão. Com um movimento violento e descontrolado, ele golpeou o Diogo, ferindo gravemente na região do abdômen e do braço. O sangue começou a jorrar rapidamente, manchando o piso do bar e transformando a minha pequena brincadeira em uma cena de puro horror visual. O Diogo desabou gemendo de dor, enquanto seguranças finalmente conseguiram imobilizar o Tiago, que parecia em transe.
A polícia e a ambulância chegaram logo em seguida, estragando completamente o clima daquela noite. O Diogo foi levado às pressas para o hospital em estado crítico, necessitando de cirurgias de emergência e dias de internação na UTI. O Thiago foi algemado ali mesmo na minha frente e levado direto para a delegacia, sendo posteriormente processado e condenado a uma pena de prisão efetiva. Toda aquela situação parecia um roteiro de filme dramático de Hollywood com direito a julgamento e manchetes locais. Eu me vi de repente no papel da musa trágica disputada por dois homens violentos que destruíram suas vidas por mim. No entanto, o peso de gerenciar toda essa crise começou a cansar a minha beleza bem mais rápido do que eu esperava. As visitas semanais na prisão logo se revelaram um processo extremamente entediante, burocrático e com cheiro de desinfetante barato. Enquanto isso, o Diogo, que sobreviveu ao ataque, começou a me procurar chorando copiosamente, implorando pelo meu perdão e jurando de joelhos que tinha mudado completamente após quase morrer. Ele estava tão vulnerável e fofo que a nossa antiga química avassaladora ressurgiu com força total em pouquíssimo tempo. Exatamente 3 meses após a fatídica briga no bar, nós decidimos esquecer o passado e reatamos oficialmente o nosso namoro apaixonado. Afinal, a vida é curta demais para guardar rancores de incidentes infelizes. Dias atrás, resolvi ser uma pessoa evoluída e tentei atender uma chamada que o Thiago estava fazendo do orelhão do presídio para falar comigo. Eu queria contar a novidade pessoalmente e demonstrar que, apesar de tudo, eu ainda me importava com o bem-estar dele naquela cela úmida. O problema é que o Diogo estava do meu lado e acabou soltando uma risada alta bem na hora, e a sua voz vazou pelo microfone do telefone. Assim que o Thiago ouviu a voz do Diogo ao fundo, ele simplesmente desligou na minha cara sem me deixar explicar a situação. Desde então, a tela do meu celular só mostra chamada rejeitada e descobri que ele sequer aceita meu nome na lista de visitantes. É de uma ingratidão absurda e uma mesquinharia sem tamanho ele agir assim, logo depois de todo o drama emocional insuportável que eu fui obrigada a passar por culpa dele. Comentários da história principal. Usuário Anônimo 1 diz: você é genuinamente uma pessoa horrível por ter planejado tudo isso. Mandar aquela mensagem sabendo o que aconteceria mostra que você causou um crime de sangue apenas para inflar o seu ego ridículo. Você destruiu a vida de 2 pessoas por puro capricho e diversão de sábado à noite. Resposta da OP: vocês adoram avaliar tudo o que eu faço na internet de forma exagerada. Eu só estava tentando unir os 2 homens mais importantes da minha vida para conversarem como adultos e resolverem suas picuinhas territoriais de uma vez por todas. Usuário Anônimo 2 diz: sinto uma pena profunda do Thiago por ter estragado o próprio futuro por causa de alguém tão egoísta quanto você. O cara jogou a liberdade dele no lixo para defender uma mulher que não vale um segundo de lealdade. Espero que ele nunca mais olhe na sua cara. Resposta da OP: o Thiago escolheu usar uma arma por conta própria e eu não o obriguei de forma alguma a reagir de maneira tão descontrolada. Ele é um adulto e deve assumir a culpa pelas suas próprias mãos pesadas. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde a minha última atualização e a situação social ao meu redor conseguiu ficar ainda mais patética. Os meus amigos em comum com o Thiago estão agindo de uma forma completamente ridícula e infantil comigo ultimamente. Eles decidiram simplesmente ignorar todos os meus convites para jantares na minha casa e fingem que não veem minhas mensagens no grupo. É óbvio que eles estão tentando me punir por eu ter seguido o meu coração e voltado para o homem que eu amo de verdade. Acho bizarro como as pessoas não conseguem aceitar a felicidade alheia sem criar um tribunal moral. Ficar trancada em casa recebendo o desprezo silencioso daquelas pessoas estava começando a arranhar a minha reputação impecável. Eu precisava urgentemente recuperar o controle da narrativa e mostrar a todos o meu lado generoso e compreensivo. Afinal, eu passei por um estresse absurdo vendo meu namorado ensanguentado e meu amigo algemado no mesmo dia. Ninguém parou para me perguntar como ficou a minha saúde mental depois de presenciar tanta violência explícita. Então decidi que era hora de agir por conta própria para limpar o meu nome e provar minha bondade. Para consertar de vez a minha imagem de heroína trágica e injustiçada, arquitetei um plano infalível que comoveria qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade. Preparei uma cesta enorme repleta de mantimentos caros, biscoitos finos e produtos de higiene de primeira qualidade para levar pessoalmente até o presídio. Queria que todo mundo visse que, apesar da rejeição infantil do Thiago, eu ainda possuía um coração de ouro puríssimo. Peguei as chaves do carro em uma manhã ensolarada, sentindo-me a própria personificação da caridade cristã contemporânea.
Dirigi por quase 2 horas até a penitenciária regional onde o meu ex-melhor amigo cumpre a sua pena injusta. O caminho foi cansativo, mas a ideia de fazer uma boa ação e calar a boca dos críticos me dava forças para continuar. Quando avistei aqueles muros cinzentos e imponentes, senti que estava participando de um verdadeiro drama de redenção social. Estacionei o veículo logo na entrada principal, ajeitando o meu cabelo e a minha maquiagem antes de descer com a pesada cesta nos braços. O cenário era perfeito para registrar aquele momento histórico de pura compaixão humana. Assim que cheguei bem perto dos portões de ferro da prisão, não resisti e tirei uma foto deslumbrante segurando os mantimentos com uma expressão angelical e sofrida. Eu planejava postar aquela imagem com uma legenda profunda sobre perdão e resiliência para que os meus amigos finalmente entendessem o meu valor. A iluminação estava perfeita e a foto capturava exatamente a essência de uma mulher forte que apoia os caídos. Caminhei até a guarita de segurança com passos firmes, pronta para entregar as doações e pedir para ver o detento. Eu tinha certeza de que a minha presença iluminaria aquele lugar de sofrimento. No entanto, toda a minha boa vontade foi recebida com uma tremenda falta de profissionalismo e grosseria por parte dos funcionários locais. O guarda da recepção olhou os meus documentos no sistema de controle e mudou imediatamente de expressão, adotando um tom seco. Ele me informou com todas as letras que o Tiago tinha me colocado explicitamente na sua lista de restrições absolutas de segurança. Isso significava que eu estava proibida de visitá-lo ou de deixar qualquer tipo de objeto ou alimento para ele. Fiquei completamente chocada com aquela barreira burocrática absurda que impedia o meu direito de exercer a caridade. Tentei argumentar com o agente público, explicando que eu era a melhor amiga do rapaz e que aquela comida era essencial para ele. O homem permaneceu irredutível, dizendo que a ordem vinha de cima e que o próprio preso tinha assinado o termo de veto ao meu nome. Voltei para o carro espumando de raiva, sentindo-me profundamente humilhada por ter perdido o meu tempo precioso de sábado com alguém tão intransigente. Joguei a cesta no banco de trás com violência e liguei o motor, decidida a esquecer que aquele ingrato existia. A viagem de volta foi um inferno de pensamentos revoltados sobre como as pessoas sabotam o próprio socorro. Para piorar a minha jornada, o Diogo acabou descobrindo a minha pequena viagem secreta até a penitenciária assim que cheguei em casa. Ele revirou as minhas coisas no carro e encontrou a foto que eu havia tirado nos portões da prisão, o que foi o estupim para o caos. O meu namorado teve um ataque de ciúmes absolutamente lindo e avassalador, daqueles que provam o tamanho do sentimento dele por mim. Ele começou a andar de um lado para o outro na sala, gritando que eu ainda estava obcecada pelo homem que o esfaqueou. Eu observava aquela cena hipnotizada pela intensidade dramática que ele projetava no ambiente. No ápice da sua fúria apaixonada, o Diogo pegou um vaso de porcelana importado e caríssimo que decorava a nossa mesa de centro e o arremessou contra a parede. O objeto se despedaçou em 1000 pedaços reluzentes, criando um barulho ensurdecedor que ecoou por todo o apartamento. A adrenalina pura provocada pelo ciúme descontrolado dele foi simplesmente incrível e renovou todas as minhas energias românticas. Senti um arrepio na espinha ao ver até onde o amor dele podia chegar quando se sentia ameaçado por memórias do passado. Aquilo sim era a verdadeira definição de um relacionamento vivo, pulsante e cheio de emoção verdadeira. Apesar de toda a empolgação que o Diogo me proporciona com suas reações intensas, confesso que estou ficando exausta de toda essa situação. Estou cansada de ver o Tiago ser tão mesquinho, orgulhoso e vingativo de dentro de uma cela escura de cadeia. Ele prefere passar fome e isolamento a aceitar o meu carinho e a minha ajuda material legítima. Essa teimosia dele está criando problemas reais no meu namoro atual, já que o Diogo continua desconfiado de cada passo que eu dou. Sinto que uma nova tempestade está se formando no horizonte e não sei por quanto tempo conseguirei manter as aparências diante dos nossos conhecidos. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: o Tiago foi brilhante ao colocar o seu nome nessa lista de restrições. Mesmo estando trancado em uma cela, ele conseguiu manter a sanidade mental e cortou o mal pela raiz de uma vez por todas. Você só queria aquela foto para se gabar na internet e ele não te deu esse gostinho. Resposta da OP. Ele só está extremamente estressado com a rotina pesada da prisão e acabou descontando as suas frustrações em mim. Tenho certeza de que ele vai se arrepender quando a ficha cair e notar que perdeu meu apoio. Usuário Anônimo 2 diz: você achar lindo um homem quebrar um vaso caro na sua parede por ciúmes é doentio. Esse seu vício ridículo em caos e adrenalina ainda vai acabar em agressão física direta contra você. Acorde antes que o Diogo decida quebrar você em vez da porcelana.
Resposta da OP. Isso se chama paixão real e avassaladora, algo que pessoas comuns com vidas monótonas e mornas nunca vão conseguir entender. Nós nos amamos intensamente e a nossa dinâmica funciona perfeitamente para nós dois. Atualização 2. Já se passaram 4 semanas desde a minha última atualização e o isolamento social forçado começou a ficar insuportável para uma pessoa da minha importância. Os meus supostos amigos continuavam me tratando como se eu fosse invisível, ignorando a minha existência nos círculos sociais comuns. Eu não podia mais tolerar essa injustiça calada enquanto o Thiago recebia toda a simpatia do grupo como se fosse uma vítima inocente. Para provar de uma vez por todas ao nosso grupo de amigos que o Thiago era o único obcecado por me proteger a qualquer custo, decidi expor a verdade nua e crua do processo. Eu tinha em mãos os arquivos digitais do julgamento e sabia que eles continham a prova da loucura dele. Na minha cabeça, mostrar os termos técnicos do crime de lesão corporal provaria que o Thiago agiu puramente por impulso possessivo de guardião. Eu queria que todos vissem os detalhes de como ele partiu para cima do Diogo com aquela garrafa sem qualquer remorso. Essa revelação faria o grupo perceber que o meu melhor amigo sempre teve uma natureza violenta e controladora disfarçada de amizade. Eu estava convicta de que ao lerem os autos, eles voltariam correndo para me pedir desculpas pelo gelo que estavam me dando. Preparei o terreno no aplicativo de mensagens, esperando o momento em que todos estivessem online. Entrei no sistema judiciário online e fiz o download completo de todas as páginas da ação penal contra o Thiago. Comecei a tirar capturas de tela das partes mais dramáticas, onde as testemunhas narravam a selvageria do ataque dele no bar. Eu sorria imaginando a cara de choque de cada um dos meus amigos ao lerem aquelas descrições bizarras. Juntei tudo em um arquivo consolidado para que a leitura fosse rápida, direta e impactante para o público do chat. Eu me sentia como uma advogada brilhante prestes a desmascarar um falso herói diante do júri popular. Enviei a sequência de imagens no nosso chat em grupo principal, acompanhada de um texto longo onde eu me colocava como a musa cobiçada daquela tragédia. Eu descrevi como Thiago tinha cruzado todos os limites aceitáveis da sanidade apenas para me manter sob as suas asas protetoras. Eu esperava aplausos, mensagens de apoio e uma enxurrada de elogios à minha paciência infinita com homens tão instáveis. Aguardei ansiosamente as notificações começarem a pipocar na tela do meu aparelho celular com as reações habituais. O silêncio inicial do grupo apenas aumentou a minha expectativa pelo triunfo iminente que estava por vir. Foi então que uma coincidência terrivelmente cruel e injusta destruiu completamente a minha jogada estratégica perfeita. Eu estava com tanta pressa para humilhar o Thiago que não percebi um detalhe crucial anexado nas páginas finais do inquérito policial. Os arquivos jurídicos do processo incluíam, infelizmente, o histórico completo de transcrições de mensagens de texto de ambos os celulares daquela noite fatídica. Lá estava exposta em letras garrafais a mensagem exata que eu havia enviado para o Diogo instigando sua vinda ao bar. A perícia da polícia tinha recuperado tudo diretamente do servidor, mesmo eu tendo apagado o texto do meu aparelho. O documento mostrava claramente a hora exata em que mandei a localização e a mentira sobre o Thiago estar me assediando no balcão. Eu tinha esquecido completamente que a justiça vasculha a vida das pessoas de uma forma tão invasiva e sem escrúpulos. Os meus amigos começaram a ler os arquivos e, em vez de focar na violência do Thiago, começaram a focar na minha pequena provocação inocente. Eles começaram a ligar os pontos e perceberam que eu tinha armado todo o encontro explosivo entre os dois. A verdade estava ali, exposta de uma maneira fria, matemática e totalmente distorcida pela burocracia judicial. A reação do grupo de amigos foi a coisa mais bizarra, desproporcional e injusta que eu já presenciei em toda a minha vida. Em vez de me enxergarem como uma mulher disputada e desejada por quem os homens perdem a cabeça, eles se voltaram contra mim. O chat simplesmente explodiu com mensagens de ódio, acusações infundadas e insultos de baixo calão direcionados à minha pessoa. O primeiro a se manifestar escreveu que eu era uma pessoa perigosa que usava a vida dos outros como brinquedo. Fiquei paralisada olhando para a tela, sem conseguir acreditar no nível de ingratidão daquelas pessoas que eu considerava aliadas. O grupo inteiro se uniu em um coro ridículo para me rotular com adjetivos terríveis e completamente fora da realidade. Eles me chamaram de monstra calculista, manipuladora e disseram que eu era a verdadeira responsável pelo Thiago estar atrás das grades agora. Tentei digitar uma defesa explicativa, dizendo que era apenas uma brincadeira boba para testar o amor deles e agitar a noite.
Minhas justificativas foram completamente ignoradas pelo bando de hipócritas que adora julgar os outros sem olhar para os próprios umbigos. Eles não tiveram a menor sensibilidade para entender a complexidade do meu temperamento intenso. Antes que eu pudesse terminar de enviar os meus áudios explicativos, comecei a notar os avatares dos meus amigos desaparecendo um por um. O administrador do grupo me baniu sem a menor cerimônia e logo em seguida, percebi que todos os integrantes haviam me bloqueado instantaneamente de todas as redes sociais possíveis. Tentei fazer ligações diretas para as minhas melhores amigas, mas a gravação da operadora indicava que o meu número tinha sido rejeitado. Fui completamente banida do meu próprio círculo social por causa de um relatório policial cheio de fofocas burocráticas. Eles me deixaram no vácuo absoluto, sem direito a uma defesa justa. O resultado imediato desse vazamento acidental foi o meu exílio total e absoluto da vida social da cidade em poucos dias. O Diogo acabou vendo a confusão no meu celular e a tensão entre nós subiu para um nível complicado, com ele me cobrando explicações sobre o teor daquelas mensagens antigas. Agora, além de carregar o fardo de ser odiada por todos os meus antigos companheiros, tenho que lidar com a desconfiança diária do meu próprio namorado dentro de casa. Sinto-me encurralada em um ambiente hostil onde qualquer passo em falso pode fazer o Diogo explodir novamente. A ameaça de ficar completamente sozinha e desprotegida paira sobre a minha cabeça como uma nuvem negra. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: isso foi a mais pura justiça poética em formato digital. Você tentou queimar o Thiago expondo o processo dele e acabou entregando a prova de que você causou a briga toda. É hilário ver como a sua soberba te fez expor o próprio crime tentando se gabar de ser disputada. Resposta da OP. Aquilo foi apenas uma mensagem de brincadeira descontraída e eu não posso controlar como homens territoriais reagem à minha simples existência. A culpa do desfecho violento é totalmente deles, não das minhas palavras. Usuário Anônimo 2 diz: os seus amigos agiram de forma extremamente correta ao bloquearem você instantaneamente de tudo. Conviver com alguém que fabrica flagrantes violentos por puro tédio é um risco de vida para qualquer um ao redor. Você é uma pessoa perigosa e o isolamento é o seu lugar merecido. Resposta da OP. Eles são apenas amigos falsos e superficiais que nunca entenderam o verdadeiro significado de lealdade e companheirismo nas dificuldades. Eles aproveitaram uma bobeira técnica para me abandonar de forma covarde. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a minha última atualização e a monotonia da minha vida estava começando a sufocar o meu brilho natural. Eu não aguentava mais passar os finais de semana trancada assistindo a séries enquanto o resto do mundo continuava vivendo sem mim. Para quebrar esse ciclo tedioso e forçar todos a verem o quão benevolente, superior e madura eu sou, tive uma ideia simplesmente genial. Decidi organizar uma grande festa beneficente em uma das casas de eventos mais requintadas da região. O pretexto do evento seria arrecadar recursos para o Fundo de Defesa Jurídica do Thiago, mostrando que eu estava acima de qualquer rancor pessoal. Eu planejava criar um espetáculo de caridade tão grandioso que os meus antigos amigos se sentiriam terrivelmente culpados por terem me bloqueado. Ao me verem liderando uma campanha para ajudar o homem que me rejeitou, eles perceberiam o tamanho da minha generosidade de alma. Mandei confeccionar banners decorativos enormes com fotos minhas e do Thiago em momentos felizes do passado, cheios de frases sobre amizade verdadeira. Aluguei o salão principal por uma fortuna, certa de que a elite social da cidade compareceria para aplaudir a minha atitude nobre. Eu estava no comando de uma operação de marketing pessoal disfarçada de filantropia pura. Contratei os melhores fornecedores de buffet, som e iluminação para garantir que a noite fosse um sucesso estrondoso de bilheteria. Eu passava os dias coordenando os detalhes da decoração, imaginando a minha entrada triunfal com um vestido deslumbrante que atrairia todos os olhares. O Diogo não gostou muito da ideia no começo, mas eu usei o meu charme para convencê-lo de que aquilo era necessário para limpar a nossa imagem perante a sociedade local. Ele acabou aceitando me ajudar com a logística pesada da montagem no dia anterior à grande festa. Tudo parecia estar correndo perfeitamente de acordo com o meu roteiro de consagração pública. No dia da montagem do local, nós chegamos cedo ao salão de eventos carregando caixas de decorações, fitas e os banners gigantescos. O espaço era amplo, com espelhos nas paredes e lustres de cristal que davam um ar de realeza à nossa iniciativa solidária. Comecei a espalhar os materiais pelas mesas enquanto orientava os funcionários sobre a disposição correta dos arranjos florais.
O Diogo estava estranhamente silencioso, carregando suportes de ferro com uma expressão fechada que eu decidi ignorar para não estragar o meu humor. Eu estava focada demais no sucesso do meu plano para me preocupar com os pequenos caprichos dele. Para suportar o cansaço do trabalho manual, o Diogo levou uma garrafa de uísque importado escondida na mochila e começou a beber direto do gargalo. À medida que as horas passavam, notei que os passos dele estavam cambaleantes e os seus olhos pareciam carregar aquela fúria antiga e familiar. Tentei pedir para ele maneirar no álcool, mas ele apenas me deu uma resposta atravessada e continuou bebendo escondido nos cantos do salão. Foi aí que uma coincidência cruel e completamente desnecessária transformou a minha tarde de preparativos em um pesadelo de proporções catastróficas. O álcool agiu como um combustível destrutivo na mente já perturbada do meu namorado. O Diogo ficou completamente bêbado durante a montagem final do local e perdeu totalmente o controle sobre as suas ações e palavras. Ele parou no meio do salão, olhou para um dos banners principais onde eu aparecia sorrindo ao lado do Tiago e teve um surto psicótico de ciúmes. Com um rugido de raiva, ele partiu para cima da decoração com as mãos nuas, rasgando o material plástico com violência extrema. Os banners decorativos que me custaram uma fortuna foram reduzidos a trapos imundos espalhados pelo chão polido da casa de eventos. Eu assisti àquela cena em completo estado de choque, sem conseguir conter os meus gritos de desespero. Não contente em destruir o trabalho de semanas, o Diogo começou a chutar as mesas ornamentadas e a quebrar os arranjos de flores com socos descontrolados. Ele gritava a plenos pulmões, para quem quisesse ouvir, que eu ainda era completamente apaixonada pelo Tiago e que aquele evento era uma farsa para me reaproximar dele. Os funcionários do buffet fugiram do salão assustados com o nível de agressividade que ele demonstrava a cada segundo. O eco dos seus gritos acusatórios batia nas paredes espelhadas, destruindo não apenas a decoração, mas todo o meu plano de parecer uma santa benevolente. Eu me vi no meio de um cenário de guerra provocado pela insegurança masculina dele. Em pânico total diante da destruição do meu evento perfeito, peguei o celular com as mãos trêmulas e comecei a ligar para os meus antigos amigos. Liguei para várias pessoas do grupo chorando copiosamente, soluçando alto para que eles percebessem a gravidade da situação em que eu me encontrava. Eu esperava desesperadamente que a minha fragilidade tocasse o coração deles e que eles corressem para o salão para me defender do Diogo. Afinal, uma mulher em perigo iminente deveria ser prioridade absoluta para qualquer ser humano com um mínimo de empatia social. Eu implorava mentalmente para que alguém atendesse e assumisse o papel de meu salvador daquela noite horrível. Contudo, a crueldade daquelas pessoas que um dia chamei de amigos conseguiu superar todas as minhas piores expectativas de abandono. Eles simplesmente ignoraram totalmente as minhas ligações insistentes, deixando o meu número tocar até cair na caixa postal repetidas vezes. Alguns deles chegaram ao cúmulo de rejeitar a chamada instantaneamente, mostrando que sabiam quem estava ligando e não se importavam com o meu sofrimento. Ninguém apareceu para me estender a mão ou para acalmar o Diogo, que acabou desmaiando de bêbado em um dos sofás do canto. Fui completamente descartada por todos no momento em que eu mais precisava de uma plateia protetora. Eles me deixaram completamente sozinha no salão destruído, cercada por banners rasgados, flores despedaçadas e o cheiro forte de uísque entornado pelo chão. A consequência imediata dessa humilhação foi o cancelamento definitivo da festa beneficente e a perda de todo o dinheiro investido nos fornecedores que não fariam reembolso. A nova ameaça que se desenha agora é que os donos do espaço estão ameaçando me processar pelos danos materiais causados à estrutura do local pelo Diogo. Sinto que o cerco está se fechando de uma forma sufocante e a sensação de piora constante me faz perceber que perdi totalmente o controle. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: é simplesmente perfeito que o seu namorado violento tenha destruído todo o salão e a sua campanha ridícula de marketing pessoal. Você tentou usar o sofrimento do cara que está preso para limpar a sua imagem e o tiro saiu pela culatra da forma mais caótica possível. Ele foi o executor perfeito. Resposta da OP. O Diogo só está lidando com traumas psicológicos profundos decorrentes daquele terrível incidente no bar e ele precisa do meu apoio incondicional agora. Vocês não entendem o que é apoiar um parceiro nos momentos de pura vulnerabilidade e crise mental. Usuário anônimo 2 diz: ver que todas as suas ligações de desespero foram sumariamente ignoradas prova que a sua carta de vítima finalmente expirou para todo mundo. Ninguém mais cai nesse seu choro teatral de mulher indefesa, porque todos já sabem que você é a fonte do caos. Você está oficialmente sozinha no mundo. Resposta da OP.
Amigos de verdade não ignorariam jamais uma mulher em completo estado de desespero e pânico apenas por causa de algumas decorações e banners quebrados no chão. Eles demonstraram uma falta de caráter e de humanidade que eu nunca vou esquecer. Atualização 4. Já se passaram 3 meses desde a minha última atualização e o silêncio que se instalou na minha rotina diária tornou-se algo absolutamente ensurdecedor e sufocante. As paredes do meu apartamento parecem ecoar a ausência completa de notificações no meu celular e de drama nas minhas noites. Não há mais gritos, não há mais reconciliações apaixonadas, não há mais absolutamente nada que faça o meu sangue pulsar como antes. Passo os dias olhando para o teto, sentindo uma falta desesperada daquela movimentação intensa que costumava orbitar ao meu redor. A calmaria forçada se transformou no pior castigo que uma mente brilhante e artística como a minha poderia receber da vida. O Diogo acabou me deixando de forma definitiva há algumas semanas, arrumando as malas e saindo pela porta sem olhar para trás. Sem uma plateia atenta para nos aplaudir ou o Thiago por perto para ser provocado, o nosso relacionamento perdeu completamente a faísca e o encanto. A nossa dinâmica dependia daquele combustível externo de conflito para se manter viva e interessante para nós dois. Quando viramos apenas um casal comum lidando com contas e processos judiciais, a mágica do romance avassalador simplesmente evaporou no ar. Ficou nítido que ele não tinha estrutura psicológica para sustentar um amor de alto nível sem o tempero do caos social. Antes de ir embora, o Diogo teve a audácia de me culpar inteiramente pelo seu histórico criminal manchado e pelas suas pendências com a justiça. Ele descarregou toda a sua frustração em mim, dizendo que a minha mensagem de texto no bar destruiu a vida dele para sempre. É de uma hipocrisia sem tamanho um homem adulto não assumir a responsabilidade pelos socos que desferiu por livre e espontânea vontade. Eu não segurei os braços dele e nem o obriguei a ter um surto de ciúmes no meio do estabelecimento comercial. Ele simplesmente usou a minha personalidade vibrante como bode expiatório para mascarar o seu próprio temperamento fraco e descontrolado. Agora me encontro em um estado de isolamento total e absoluto, sem um único ser humano para me fazer companhia ou ouvir meus desabafos. As tardes são longas e arrastadas, preenchidas apenas pelo barulho da televisão ligada que eu mal consigo prestar atenção de tanto tédio. Tentei criar novas contas nas redes sociais para tentar restabelecer contato com o mundo exterior, mas parece que o meu nome virou uma espécie de tabu na cidade. Ninguém curte, ninguém comenta e ninguém visualiza as minhas postagens com o entusiasmo de antigamente. Fui jogada em uma espécie de limbo social injusto, como se eu fosse a grande vilã de uma história que eu apenas tentei colorir com um pouco de emoção real. Ontem à noite, no entanto, algo que aconteceu na internet conseguiu rasgar o que restava da minha paciência e estabilidade emocional. Uma antiga amiga do nosso círculo postou sem querer uma captura de tela nos seus stories do Instagram que mudou tudo. Ela queria apenas mostrar uma música que estava ouvindo, mas acabou esquecendo de cortar a barra superior de notificações do aparelho. Lá estava, nítida e clara para quem quisesse ver, a notificação de uma chamada recebida vinda diretamente do orelhão do presídio estadual. O nome do Thiago brilhava na tela dela como um lembrete doloroso de tudo que me foi tirado de forma cruel. Aquela imagem foi um choque de realidade bizarro que me fez entender a dimensão da conspiração silenciosa que armaram contra mim. O Thiago está ligando para todos eles regularmente lá de dentro daquela prisão, mantendo o vínculo com o grupo intacto e ativo. Enquanto eu sou tratada como uma excluída social, ele se tornou o grande mártir e o centro das atenções de todo o círculo. Eles passam horas conversando com ele, organizando visitas e dando todo o suporte emocional que me foi negado desde o início. É nítido que eles usam o sofrimento dele para alimentar uma narrativa de união, onde eu fui a única banida. O meu ex-melhor amigo está deliberadamente apagando o meu nome da vida dele e da memória de todos os nossos conhecidos em comum. Ele me transformou no monstro da história para conseguir a simpatia barata e o apoio incondicional de todo o círculo social que antes era meu. Toda aquela lealdade que ele fingia ter por mim ruiu na primeira dificuldade, mostrando que o seu papel de cavaleiro protetor era pura encenação de vaidade. Ele preferiu me deletar da sua existência a aceitar que o amor e a paixão possuem caminhos complexos que ele jamais conseguiria compreender. A ingratidão dele é algo que ultrapassa todos os limites da lógica humana e me causa uma repulsa profunda. É de uma injustiça tremenda ver como o homem que usou uma garrafa quebrada para ferir alguém agora é paparicado por todos como um santo. O grupo inteiro se organiza em escalas para visitá-lo, levando doces e cartas de apoio para a cela dele semanalmente.
Enquanto isso, eu, que fui a verdadeira musa inspiradora de toda aquela intensidade dramática, estou trancada no meu quarto sem receber uma única mensagem de preocupação. Eles criaram um clube de apoio ao detento baseado puramente no rancor comum que sentem pela minha liberdade e autenticidade. Eles punem a minha capacidade de gerar emoção porque a vida deles é uma folha em branco sem graça. No fundo, sei que o Thiago faz isso por puro despeito por não ter conseguido o meu amor exclusivo e por ver que voltei para o Diogo na época. Ele usa a sua condição de prisioneiro para me castigar psicologicamente, sabendo que o silêncio dele é a única arma que tem contra o meu magnetismo natural. Ele quer me ver rastejando, pedindo perdão por ter sido a mulher desejada que causou aquela disputa épica no bar. Mas eu nunca vou me rebaixar ao nível de pessoas que não conseguem compreender a grandiosidade de um envolvimento amoroso cheio de adrenalina e paixão. Se eles preferem viver nessa hipocrisia de visitas de cadeia e discursos de moralidade barata, que fiquem com o seu tédio. Estou totalmente presa em uma realidade terrivelmente chata, silenciosa e cinzenta, sem absolutamente ninguém para me assistir ou validar o meu drama. A minha vida virou um palco vazio onde as luzes foram apagadas e a plateia foi embora antes do grande ato final terminar. Sinto falta dos olhares, das fofocas, dos sussurros e até mesmo das brigas violentas que faziam o meu coração disparar no peito. No entanto, sigo convicta de que o mundo é pequeno demais para minha intensidade artística e que eles são os verdadeiros perdedores por viverem vidas tão mornas. Um dia eles vão perceber a falta que a minha energia caótica faz na rotina previsível deles, mas aí será tarde demais para implorarem pelo meu retorno.